Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui reunidos para a gente dar a continuidade no livro Transição Planetária, do Divaldo Franco, psicografia de Manuel Filomeno de Miranda. Então, antes de começarmos, vamos mentalizar que nós estamos envoltos de uma energia de paz, de serenidade, pedindo para a espiritualidade que possa nos proteger e nos amparar. Sempre fazemos a ligação com a nossa casa espiritual, que é o Grupo Tarefeiros, para que assim a noite possa se conduzir de uma forma muito tranquila, muito serena, e que possamos, buscando o conhecimento, trazendo isso para dentro de cada um de nós de uma forma muito efetiva. Bem, então vamos dar início à leitura. Começa o capítulo 1, Novos Rumos. Diminuída a azáfama com a chegada do crepúsculo, sucedido pela noite suavemente clareada pelos pingentes estelares, uma psicosfera de paz tomou conta da área em que nos encontrávamos, Oscar e nós outros. Certamente as atividades prosseguiam no ritmo abençoado das múltiplas realizações de amor e de socorro, de estudos e de desenvolvimento moral em nossa comunidade. Grupos de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com tarefas especiais, enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Aqui, eles estão no plano espiritual, tá? E ele está contando essa história. Grupos de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com tarefas especiais, enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Eu li de novo porque nossa amiga entrou. Os departamentos de educação e de saúde integral permaneciam ativos enquanto a movimentação na colônia Redenção diminuía, proporcionando aos que aqui se encontravam domiciliados o recolhimento aos lares ou aos educandários especializados, mantendo o clima de harmonia em toda parte. Suave brisa perpassava pela natureza em festa, perfumada pelas flores exuberantes do jardim, onde nos encontrávamos observando a mãe terra, ornando-se das claridades artificiais que pareciam à distância diamantes, coruscantes cravados no alcolchoado de veludo azul marinho que envolvia. Havíamos silenciado por um pouco, depois das considerações que entretecêramos sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade terrena. Após o tsunami que resultara do choque de placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. O obituário estarrecedor chegara-nos ao conhecimento, enquanto estávamos reunidos em oração pelas vítimas inermes da dolorosa tragédia sísmica. A administração da nossa comunidade destacara 200 de especialistas em libertação dos despojos carnais, a fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Olha que interessante, né? Todas as tragédias que se dão, a espiritualidade já está lá preparada para fazer os resgates, né? Todas as almas que estão lá cometidas, que desencarnaram, elas já são, rapidamente, elas já são retiradas de lá, até mesmo para não ficar no meio daquela energia de dor, como nós comentamos na semana passada, para que elas não sofram ainda mais, né? Dialogáramos a respeito dos sobreviventes assinalados pelas dores superlativas advindas, pelas epidemias que já se instalavam na região, onde os cadáveres se decompunham, pela miséria defluente das perdas materiais e pela saudade inominável dos seres queridos
que foram arrebatados pela morte. A fase mais angustiante se apresentava naqueles dias, quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes, desanimados e aturdidos. Tivéramos ocasião de acompanhar em projeções muitos fiéis em nosso auditório as cenas terrificantes, comoveram-nos todos até as lágrimas. Também nos sensibilizaram a movimentação e o interesse dos países civilizados, providenciando ajuda imediata ao povo desnorteado, todos contribuindo com valiosa colaboração, capaz de amenizar os flagelos que vergastavam as vítimas, libertadas umas pelos choques violentos e outras quase alucinadas pelo desespero e pela desesperança. Já pensou que nível de vibração nós precisamos ter para estarmos em frente a uma tela como essa e saber que aquilo não é um filme de cinema, que é um fato, porque é isso que eles fazem, eles participam para que possam, ao mesmo tempo, estarem vibrando, né, por toda aquela situação, saberem para os locais onde eles serão designados para o trabalho. Então, olha o vulto vibracional adquirido para estar neste meio de socorro, né? Sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadoras interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sobre a vampirização da pós-morte? Todo mundo já ouviu falar sobre isso? Tá. Que é o seguinte: quando existe uma situação dessa, né, onde a energia é baixa pela dor, pela tragédia, a tristeza, esses espíritos que rondam, né, que perseguem, que estão prontos para violar um corpo pós-mortem, eles sugam aquela energia porque eles se revitalizam. Porque do momento que nós desencarnamos, eu acho que é em torno de 72 horas se dá o tempo do espírito estar completamente desconectado, não só do corpo, mas da energia que o nosso perispírito tinha, que seria o duplo etéreo, né? Que é o que está entre o espírito e o corpo físico. Esse duplo etéreo, quando a gente desencarna, ele se desfaz, né? Porque era a energia vital, no caso do corpo encarnado. Então, neste momento, não só nessa situação, como em qualquer outra situação que ocorra, né, naturalmente, das desencarnes que há, que precisa da proteção dos samaritanos, para que eles não deixem que essas almas virem joguetes, né, sejam sugadas, essa energia seja utilizada. Ah, mas isso vai prejudicar o espírito? Vai, porque ele vai ser perturbado. Ele vai entrar num estado de perturbação porque está sendo sugado, ok? Todo mundo entendeu? Se não entendeu, levanta a mão que a gente fala de novo. Eu entendi. Ok. Então, vamos lá. Espera que eu me perdi aqui. Tá. À distância, o globo terrestre movia-se quase imperceptivelmente no oceano infinito da musicalidade cósmica. Emoções variadas tomaram-nos a ambos, permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia. Gaia é a Terra, tá? Bela, mágica e sofrida no seu périplo de alguns bilhões de anos, a fim de poder tornar-se o lar feliz de outros tantos bilhões de habitantes que dependiam dos seus recursos para a elevação moral e espiritual. Quanto lhe devíamos, refletimos. Quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para torná-la um planeta de regeneração. Ao mesmo tempo, considerava em silêncio quantas dores alanceariam os humanos sentimentos.
de modo que neles ocorressem a mudança de conduta mental, moral e emocional, tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermiças do passado, inaugurando no íntimo o reino dos céus. Nesse interim, suave musicalidade chegou-nos aos ouvidos, oriunda do santuário próximo, onde se ensaiavam as partituras da missa em si menor, de Jonathan Sebastian Bach, originalmente composta para orquestra, mas ali apresentada em órgão magistralmente dedilhado com o coral infantil de nossa comunidade. Então, neste momento, onde tudo está acontecendo, não só nessa questão do tsunami que aqui está sendo trazido como referência, mas existe, a gente vê que existe toda uma estrutura na espiritualidade, onde tem que manter a vibração, tem que manter o equilíbrio para poder bancar até a descida na Terra, para poder auxiliarem. Então, tem toda essa estrutura, né, musical, de oração, de vibrações, porque imaginem quando eles se aproximam da Terra, o impacto que eles não levam, né, pela egrégora pesada que se forma. Experimentamos a sensação de que, naquele momento, os céus comunicavam-se com a nossa colônia. Realmente, essa ocorrência tinha lugar porque o edifício reservado às celebrações do amor e da fé religiosa encontrava-se iluminado com tonalidades prateadas e azuis suaves. Particularmente, chamou-me a atenção o movimento das ondas sonoras, que obedeciam ao ritmo suave e doce do órgão e das vozes infantis. Quase extasiado, ia falar ao amigo Oscar, quando lhe percebi chorando discretamente. Na perfeita identificação mental que se nos fez espontânea, pude perceber-lhe o pensamento em retrospecto, apresentando-o quando criança habitando os Alpes austríacos, numa capela aldeã de madeira, ouvindo a mesma composição em velho órgão. As memórias cresciam-lhe, modificando o cenário, e pude vê-lo correndo pelos prados verdes, numa área assinalada por casario de madeira pintada entre montanhas cobertas pelo gelo eterno e o solo salpicado por miúdas flores, mesclando papoulas e rosas trepadeiras coloridas sobre a grama verdejante. Imagem bonita, né? Nossa, eu me transportei para essa imagem. O caleidoscópio evocativo do caro amigo projetou-se-me na tela mental, levando-me à evocação da própria infância, sendo dominado agora pelas paisagens da terra brasileira e a baiana em sol e alegria, onde o Senhor da vida me honrou com a recente reencarnação. Toda a magia mística desse amável povo, a sua simplicidade e o sofrimento resignado, especialmente a dos indígenas e afrodescendentes, suas esperanças e aspirações, povoaram meu espírito, embalado pela melodia sublime. Não saberia dizer o tempo que transcorreu, à medida que a noite avançava, tornando a realidade, meu amigo, e nós outros parecíamos haver despertado de um sonho feliz. E quase sem nos darmos conta, estávamos com as mãos unidas, sorrindo e agradecendo a Deus. Oscar demonstrou haver tomado conhecimento da minha percepção psíquica, das suas lembranças, e sem delongas explicou-me. Realmente nasci em uma linda região do Tirol, num vale verde, entre as montanhas dos Alpes austríacos. Descendente de judeus, porque não houvesse sinagoga em nossa região, pude participar dos estudos do catequismo católico e frequentar a pequena e bela igreja da aldeia. Meus pais verdadeiros, anjos do Senhor, não criaram qualquer impedimento a que mantivéssemos a fé dos nossos ancestrais e comungássemos com as demais crianças das lições incomparáveis de Jesus. Minha mãe era professora e meu pai médico, dedicados totalmente ao bem da comunidade humilde. Quando a Áustria foi invadida em inesquecível noite de horror,
nosso lar foi devassado por soldados das tropas de elite, e fomos arrastados e atirados em um camburão que nos levou a Viena. Dali, seguindo em um trem superlotado ao campo de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio em Auschwitz, atendendo ao programa da solução final que Hitler impôs e foi executado por Himmler e seus asseclas. Desnecessário dizer que, chegando ao campo e após sermos separados, homens, mulheres, idosos, enfermos e crianças, meus pais foram levados à câmara de gás e, posteriormente, jogados nos fornos crematórios. Fez uma pausa natural, permitindo-me sugerir-lhe que não se recordasse da ocorrência perversa. Com voz pausada e triste, ele afirmou-me que o fazia como catarse libertadora das fixações profundas. Olha que interessante isso. Ele se colocou a lembrar de um momento muito triste, mas para ele estava sendo só uma lembrança da desconexão do que foi. Ele não estava colocando sentimento e nem estava sofrendo com aquilo. Então, assim, é algo que a gente precisa aprender, né? Na hora que a gente está trabalhando o perdão das ofensas, ou o perdão das situações que nos colocaram à prova, a importância de nós não vivemos com isso intrínseco na nossa alma. Não viver com esse sentimento que nos machuca, internalizado no nosso ser profundamente, né? Logo prosseguiu. Em razão de encontrar-me com mais de 16 anos, fui poupado para os trabalhos forçados ao lado de outros mortos-vivos que se movimentavam automaticamente, tentando manter-se. Por 2 anos de horrores, fui transferido para outro campo não menos cruel, Sobibor, na chamada Operação Reinhard, quando então, felizmente, terminou a guerra e fomos libertados. Conduzidos a um campo de refugiados na Áustria, embora a quase destruição de Viena, Deus havia me permitido a honra de sobreviver ao Holocausto e recomeçar a experiência humana valiosa de que então me dei conta. Muito marcado pelas dores físicas e morais, vivenciando noites de pesadelos que pareciam nunca terminar, optei pelo meu celibato, a fim de não perturbar a alma querida que comigo se consorciasse. Em homenagem aos meus genitores e às vítimas do extermínio, passei a frequentar a sinagoga, sem perder a emoção do amor a Jesus, o que parece paradoxal. Dei prosseguimento aos meus estudos, doutorando-me em medicina pela Universidade de Viena e dedicando-me, dentro da minha formação moral, à prática missionária desta doutrina responsável pelo combate às doenças, aos sofrimentos. Aos 50 anos de idade, retornei ao grande lar, vivendo numa comunidade espiritual judaica, onde resido com os meus pais, havendo sido convocado para a atividade que deveremos atender na condição de irmão em humanidade. Sorriu com um delicado véu de tristeza na face. Ele estendeu-me a mão, pronunciando com emoção a palavra hebraica, Shalom, paz. De imediato, agora sorrindo, exclamou, novos rumos. Rumos novos, redarguiu eufórico. Deveríamos retornar à terra-mãe amada em atividades especiais, conforme programação elaborada pelos benfeitores da nossa comunidade. Sensibilizados e agradecidos ao Senhor pelas reflexões e emoções experimentadas, despedimos-nos rumando na direção dos nossos aposentos. Novos rumos, segui ao lar reflexionando em torno da gravidade a respeito das ações a desenvolver. Logo concluindo que o Senhor nos daria seu apoio e sua inspiração para as atividades que seriam realizadas em seu nome. Esse capítulo já trouxe bastante aprendizado para a gente, né? Podem falar, fiquem à vontade. Bastante aprendizado e bastante reflexões, né?
Sim. Eu, da mesma forma que você, eu me conectei com aquele espaço verdejante e bonito. A gente consegue, né, nesse mundo louco, né? Louco, é um mundo louco, mas ok, tá tudo certo. A gente consegue ainda tentar alcançar e visualizar algo bom. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. Mesmo no meio dos tormentos, mesmo no meio de tantas questões que às vezes a gente fala, nossa, mas será? Deus, não dá para parar com tudo isso, né? Será que não dá para acabar logo? Será que não dá para dar um clique assim, ó, né, um estalar de dedos e tudo começar a do zero, começar do começo? E não é assim, né? A gente precisa passar por todas essas fases. Porque passando por todas essas fases que vem a efetividade do aprendizado, da aceitação. Porque essas pessoas que estão aqui como missionárias para auxiliar neste momento, todas, pelo menos um, a gente vê que passou pela dor. Grande sofrimento. E quando ele fala que ele criou um paradoxo porque ele era judeu, mas amava Jesus, ele trouxe a visibilidade de que não tem dogmas, né? Não tem religiões, não tem filosofias, não tem credos, tem amor incondicional ao mestre e a Deus. E esse sentimento que nos faz nos encaixarmos para caminhar junto com a transição do planeta. Pronto, agora é vocês. Eu vou tomar uma água, tá? Vocês pediram para não sofrer, mas eu já tá quase chorando aqui da vida do amigo aqui. Meu Deus. Eu vou só escutar o que a Angela vai falar, depois eu vou te falar a respeito disso. É uma dúvida que eu fiquei do capítulo, porque de tempos em tempos o planeta ele tem umas catástrofes, né? Que nem nós tivemos a Covid, que matou muitas pessoas, né? Então, e daí ele fala dessa catástrofe das placas tectônicas que morreram muitas pessoas. E aí eu fiquei com essa dúvida, assim, então, será que a Terra já não vem se regenerando há milhões de anos atrás? Então, vamos voltar lá atrás. Nós tivemos a peste negra, né? Nós tivemos, me ajuda aí, quais foram as grandes epidemias, pandemias, pestes que varreram, que levaram... Teve uma febre também, acho que febre maculosa, uma coisa assim, que matou muita gente. Tem a febre espanhola. Espanhola, espanhola, então. Então, essas ações que vêm como uma enxurrada, né, que vem de bando, que é para levar um monte de gente, são ações necessárias para fazer a limpeza da terra. Então, assim, quem é que vai nesse montante de gente, né, por conta dessas epidemias, catástrofes, enfim? São espíritos que precisam passar por esta dor, que eles estão aqui para passar por essa situação, para dar um respiro na alma, para dar uma quebra, um choque, como se fosse um choque anímico, para dar o despertar. E hoje, tudo que aconteceu de quando o planeta Terra é planeta Terra até agora, vieram várias ações de quebra, de grandes rupturas. E mesmo assim o homem continuou sendo o egóico, né? O que olha para a matéria, o que não olha para o espírito, aquele que olha só para o poder, a ganância, a imoralidade. E aí vinham essas ações. Não teve AIDS também, que foi uma doença devastadora. Devastadora. Por que a AIDS veio? Na época, eu lembro, eu era jovem, mas eu estava estudando, acho que eu estava fazendo o primeiro curso de aprendido do Evangelho. Vocês lembram mais ou menos que ano que foi? Quantos anos fazem?
Pega essa Tudo o quê? Final de 80, da Foi isso, década de né? 80, né? Deve ter sido o começo da de 90, né? Eu devia ter uns Ó, 20 e eu poucos anos. pesquisei, É isso eu mesmo. pesquisei aqui enquanto vocês estavam falando, a AIDS começou em 1981 e dura até hoje. Então, isso. 81. Aí o que aconteceu? Eu tinha acho que uns 20 anos. E eu já estava fazendo, eu lembro que eu estava fazendo o curso e foi colocada essa questão e o expositor falou. Estava havendo uma grande incidência mundial de, como eu posso dizer, de promiscuidade. Não era por causa da homossexualidade. Eles foram muito afetados, mas não eram só eles. Era toda essa grande gleba de pessoas que viviam a promiscuidade. Então, foi necessário, para que desse uma diminuída, uma responsabilizada, né? Porque depois disso, aí vieram as pesquisas, vieram os tratamentos e tudo mais, como a Silvinha falou até hoje, tem sim, mas é uma doença que é tratável, né? Você não morre mais de AIDS, porque tem todo um processo. Não como foi lá no começo. Então, isso foi necessário. Então, hoje, até interessante, hoje eu estava vendo uma palestra falando sobre expansão de consciência. Então, o que é expansão de consciência? É você olhar para dentro de você, não é buscar o conhecimento. Até eu achei interessante. Você pode ler inúmeros livros, você pode fazer vários cursos, mas enquanto você não olhar para dentro de você, que é o que a gente vem fazendo até hoje, inclusive nas aulas a gente fala sobre isso, você não vai expandir o seu ser, porque você não está olhando para as necessidades que você tem de ampliar o seu conhecimento, mas para olhar para você. Então, e isso tem tudo a ver com a transição planetária, porque se eu expando a minha consciência, eu olho para mim, eu vejo que eu preciso mudar, porque as minhas questões éticas não estão condizentes com o que eu aprendo, o que eu falo, então eu estou fora da energia da transição planetária. Eu preciso me reintegrar. E como que eu faço isso? Saindo do meu círculo vicioso de conhecer, aprender, ler, estudar, mas não sair dele para fazer. Não é para fazer para o outro, é para fazer para nós. Né? Olha como tudo vai se ajustando. Né? Ei, Silvana, Oi. me tira uma dúvida. É que nem no caso, quando eu pesquisei ali, eu vi que foram grandes pestes, a varíola, a febre amarela. Isso se torna um desencarne em massa, não é? Isso. Da mesma forma que tem a queda de aviões, afundamentos de navios, o desmoronamento de terras, lá o que teve sempre esqueço o nome daquela cidade lá, Mariana, não foi Mariana? Foi. Não. Além de Mariana, teve um outro, não teve? O Brumadinho. Isso. Então, o que acontece? São locais, assim, quando através de pandemias e doenças, aquelas pessoas que estarão lá envolto nessa situação, elas precisam passar por isso por aprendizado. E quando são lugares, né, como aqui no caso a gente está lendo aqui do tsunami, do Brumadinho, Mariana e tal, até no sul, quando teve a enchente, acho que eu não lembro, uns 2 anos atrás, uma enchente muito feia foi, né? Foi. A cidade, o local que está acontecendo isso, estava saturada de uma energia do passado pesada e que não podia mais, não condizia mais com o que virá. Então, a cidade, o país, o estado precisou passar por aqui. Isso se torna que nem naquele desastre que teve, então, do terremoto que teve alguns anos atrás, do Haiti, né? Sim, e também. Aquele local precisava passar por aquilo. Exato. Olha quanta coisa a gente vai puxando da memória, eu às vezes procuro no Google mesmo, né? Mas para a gente ver a enormidade de ajustes que são necessários serem feitos. Então, a Terra, ela vai pouquinho por pouquinho. Imagina se a Gaia, né, que é a Mãe Terra, fala,
agora eu vou pôr essa molecada toda para aprender. Ela destrói o planeta. Nosso planeta é destruído, porque olha quanta coisa tem que ser limpa. Então, vai de pouquinho, né? Então, pega uma cidade ali, um bairro ali, um país ali, um continente. Então, vamos limpando. A água é limpeza. O fogo é limpeza. Né? Quando há o terremoto, a quebra de energias. Então, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Não é aleatório. No caso, assim, pelo que eu entendi, então isso pode ter sido uma limpeza de energia do local em questão, por energias densas que estavam Isso, circundando o local. Às vezes são energias que foram desencadeadas através de batalhas, de guerras, de escravização, sabe aquelas coisas que a gente foi vendo ao longo dos anos pela história, né? Que nem aqui onde teve o tsunami, era um local de muita promiscuidade, muita tráfico de pessoas. Tá? Pode falar, Cláudia. Eu acho que te dá uma resposta, né, Cláudia? Isso. Não, eu ia só completar, assim, apesar de tanta tristeza, né, que foi falado aqui no primeiro capítulo, existe algo tão organizado, né, lá na colônia, que a parte deles, né, dos seres dos espíritos de luz, fica até bonito, né? Eles vão até o local. Então aqui aquela tristeza que para os que ficam, né, é muito ruim, mas ao mesmo tempo é um aprendizado não para quem está desencarnando, mas para os que estão ali, né, naquele local, né? Então, e ao mesmo tempo é bonito, né, esse desencarne, como você falou, né, as enchentes, está lavando, então, quer dizer, está levando a parte ruim embora, né, então, assim, isso é bonito, né, de ouvir. É confortador, né, é confortador. Quando você falou que você, na leitura do sofrimento, que isso te tocou, geralmente, quando a gente se toca por algo profundamente, de alguma forma a gente já passou, já experienciou isso, tá? Pode ser que você esteve lá na época do Holocausto, né? Passou por uma experiência de alguma forma. Eu era uma pessoa que eu era jovem e eu morria de medo da Alemanha. Falar, para onde você quer viajar? Eu falava, menos Alemanha e Rússia, não me leva, porque se me levar, eu vou ter um colapso. Eu tinha um pavor desses dois países que eu não tinha ideia do porquê. À medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo que houve uma vida, algumas vidas, e eu trouxe aquela impressão muito forte pelo sofrimento que a minha alma ainda estava machucada, vamos dizer assim. Então, sempre quando a gente se envolve muito num sentimento que a gente não sabe por quê, não é dó da situação, é você sofrer por relembrar, né? Então, parece que você está realmente, né, ao mesmo tempo que você falou, me transportei para o Campos Verdes, enfim. É a mesma coisa, parece que você está vendo o filme, né? É muito estranho. E tem sentido porque meu filho falou, né? Meu filho está fazendo engenharia mecatrônica e é o sonho dele trabalhar na Alemanha. E aí, por vezes, né? Eu falei para ele, poxa, um país que teve tanto sofrimento, você quer ir para lá? Aí ele sempre falava para mim, mãe, mas hoje é outra coisa. Eu falei, mas está lá a energia. Eu acho que ainda está lá. Então, assim, pode ser, né, que eu já tenha vivido mesmo. Porque eu não gosto e não tenho vontade de ir. E olha que interessante, eu sou de família italiana. Ao invés de colocar minha filha para estudar no Dante Alighieri, eu coloquei minha filha para estudar no colégio alemão. Ela fala super bem alemão. Ela canta, e eu convivi com ela sobre. Então, eu precisava passar por isso,
Eu precisava confrontar, porque na escola toda hora cantava todos os hinos, eu ia ver ela cantar todos os hinos, e lá só se fala alemão. Então, eu precisei caminhar por 18 anos da minha vida com ela para dentro de uma estrutura onde, para mim, eu sentia uma energia lá. E aí, graças a Deus, não tem. Eu acho que eu entendi o que aconteceu e acabou. Mas olha como a vida coloca a gente lá. Ela direciona a gente para isso. Né? Podem falar, gente. É perfeito. Alguma coisa para acrescentar, Gildo, para nos esclarecer? Não, senhor, não tem nada, não. Então, assim, né, dessa parte dos sentimentos é curioso, né, até mesmo assim, né, como é preparado esse ambiente, por exemplo, esses lugares onde acontecem essas tragédias, né? Aquele povo todo se uniu lá para estar participando daquele momento, né? Porque nem todos são da cidade, talvez da Brumadinho, que teve a catástrofe. Quantos que não foram para lá por conta da barragem, do trabalho, e começaram a morar ali perto do trabalho que a cidade foi desenvolvendo, tiveram que ter comerciantes e tudo, para estarem juntos ali naquela hora, para acontecer, então, aqueles desencarnes, né? Então, aí o trabalho, né, do plano espiritual que está, né, trabalhando para planejando aquilo, por mais que para a gente possa, né, ter essa impressão de parecer ruim, aí depois a gente acaba tendo também essa outra visão de um plano trabalhando naquelas almas que estão deixando seus corpos, né, e continuando o ciclo, né. Então, é um negócio assim, que a gente olha, parece tudo meio doido, né. Mas porque você está aceitando o que é ruim, nos olhos, né, da maioria, né, que convive com a gente, você está aceitando de boa uma coisa, uma catástrofe. É verdade. E assim, o que eu me pergunto sempre é que nem na questão de Brumadinho, tinha tanta gente de fora na época, né, que foi parar justamente lá, por algum motivo, por alguma razão, algum resgate, né? E que nem no Rio Grande do Sul, que você mencionou agora há pouco, que teve aquela enchente que foi catastrófica, né? E era uma região pesada porque teve uma revolução alguns anos atrás, né? Então teve uma boa limpeza energética no estado em si, né? Sim, é isso mesmo. E olha que interessante, o Gildo trouxe uma colocação. Então, quer dizer, se o estado ou a cidade que precisavam passar pela limpeza, por que afetou pessoas que não faziam parte, que nem eram mineiros? O cara veio lá do Distrito Federal para trabalhar lá, é Minas, né, Brumadinho, é Minas? Isso. Para trabalhar em Minas, porque a gente não sabe se na época que ocorreu as guerras, né, ele fez parte daquilo. Olha que legal isso, né? Então, é bem interessante. Porque assim, se eu fiz parte de um movimento lá da guerra sei lá, que teve lá dos gaúchos, que tem um nome, Farroupilhas, Se eu fiz parte desta guerra, né, se eu atuei de uma forma sangrenta, nada mais justo de eu voltar lá e receber o retorno igualzinho ao local onde eu atuei está recebendo. Eu também vou passar por essa limpeza. Então, assim, é tudo muito esquematizado, bonitinho, perfeito, equilibrado, nada está fora, e eu sempre digo, nada está fora do trilho, porque Deus não assim, não só Deus, como todo o conglomerado, né, que nos sustenta, que nos suporta, eles fazem tudo perfeito. Exatamente. E se você for analisar por um ponto de vista assim, o porquê, que nem no Rio Grande do Sul, além dessa catástrofe da natureza que foram as enchentes, ela teve ainda um caso que saiu no jornal, que foi o incêndio daquela boate.
A boate, muitos jovens também, a morreram, boate Kiss, desencarnaram, né? Sim. Pessoas que não eram para estar lá no momento da tragédia e estavam. Exato. Então, eu acredito muito na questão do resgate em si, né? É. A transição planetária que a gente está lendo, eu acredito, pessoalmente, que ela já tenha começado há muito tempo. Sim. Só que a gente só se dá conta quando você vê um desastre grande, assim, que chame atenção, que, sabe, que saia nos noticiários, que você começa a refletir sobre isso, né? Desperta, né, Silvia? Exato. Desperta, gente. Olha, para vocês terem ideia, quando eu falei que eu estava fazendo aula de aprendizes com 20 anos, já os palestrantes já falavam da transição planetária. Então, já são 37 anos, né? Olha quanta coisa a gente não viu e agora enxerga, porque, de repente, é o momento de nós enxergarmos e entendermos. Assim como nós estamos aqui lendo para tentar entender, milhares de pessoas não têm ideia do que está acontecendo. Não tem, se pega esse livro e vai falar, isso aqui é ficção científica, porque ainda não despertou a consciência, não expandiu a consciência. Né? Carol, quer falar alguma coisa? Oi, Sil. Oi. Não, vocês estão comentando, tem várias passagens do André Luiz, né, que o Chico psicografou, que ele fala várias coisas referentes a isso. Tem até uma das histórias do André Luiz que ele encontra uma mulher que ele ficou no passado e ele encontra no plano superior, né, depois que ele desencarna, porque ele tinha um ajuste também a fazer com ela. Exato. Então, nada é por acaso mesmo, como vocês estão falando, né? Tudo volta, a gente acha que não, mas tudo volta para se acertar. É isso aí, enquanto não resolveu, estamos dentro deste globo de ajustes. É perfeito, é isso mesmo. Isso corrobora com a transição planetária, né? Estaremos aqui na próxima, porque nós já nos ajustamos na roda kármica, né? Suzy, quer falar alguma coisa? Só completar mais uma coisa. É bom assim, a gente estudar, né? Porque a gente tem consciência, né? De quando a gente partir, tentar ajustar o máximo possível de coisas, né? Perfeito, é isso mesmo. Suzy, quer comentar alguma coisa? O Gildo? Tá, só para pegar o gancho da Boate Kiss, né? Outro dia eu vi aí uma história de um casal de lá, que diz que uma das organizadoras, que acho que uma festa era uma reunião, tinha mais gente lá naquele dia, por conta de um grêmio, de uma faculdade lá, que estavam se formando, e tinha uma festa lá, e teve uma menina que era organizadora daquilo, né? E o namorado morava em outra cidade. E eles se falaram por telefone, e ele não vinha lá para participar disso, e ele pediu para que ela não fosse. Aí ela, poxa, mas tô organizando lá, não dá para eu não ir e tal. Aí ele insistiu, tem lá um climão lá, não foi. Acabou não indo para lá, né? Aí aconteceu aquela tragédia toda, né? E eles, logo após, ela estava mudando de cidade, e ele foi ajudá-la na mudança. O rapaz era da minha cidade, Gildo, de Curitiba. Então é verdade essa história? É. E aí, em viagem, né? Então, Silvinha, se ajuda, nessa viagem que eles fizeram lá de mudança para outra cidade, morreram os dois. É isso, Silvinha? Morreram num acidente de automóvel na estrada vindo para Curitiba, uma semana após o incêndio da boate. Olha que curioso, né? Então, né? O que eu quis dizer, né? Escapou de lá, mas acabou não escapando. Não era para não estar lá, né? Na verdade, não é nem que eles escaparam, não era a forma como eles precisavam encerrar a encarnação deles. Porque eles não faziam parte daquele daquele grupo de pessoas que tinham que estar lá. Porque aquele local não é um local
não é só um local. Lá, o fogo transmuta, ele queima, né? Lá deveria ter muita energia pesada que precisou do fogo para desfazer tudo aquilo. Então, eles não pertenciam àquela energia, eles não pertenciam àquela situação. E como eu falei antes, as pessoas que estavam lá, de alguma forma, participaram de alguma ação que foi feita naquele local em algumas vidas atrás, e que precisavam estar lá para dar um fechamento. E esse casal talvez não fizesse parte, mas fazia parte da caminhada deles desencarnarem desse jeito. Eu acho que o estagiário lá do plano espiritual errou, não Pode ser. aquele telefonema, aí depois rolou o telefone, aí agora, aí arrumaram outro jeito lá. Eu acho. Você sabe que você me falou uma coisa agora? Quando eu for para lá, eu vou falar, quem é o estagiário? A culpa é do estagiário sempre, né, Silvia? Ai, quem mais? Interessante como a gente abre, porque eu, particularmente, eu estava num ciclo tão fechado em mim que eu procurei ajuda e eu acabei caindo nesse grupo de leitura. E com as explicações, você acaba entendendo coisas que acabam te direcionando a você mesmo, né? Porque você acaba se questionando em muitos porquês, né? Exato. Com certeza. Olha, Silvinha, eu acredito sempre, todos os dias da minha vida, que a espiritualidade, eles trabalham incansavelmente para nos despertar. No momento que eu falei para a Suzy, que a Suzy falou, pode trazer gente de fora? Eu falei, pode trazer quem você quiser, porque é um grupo para estudar, quanto mais pessoas se interessarem, melhor. E, de repente, através dela, para chegar até você, assim, o passo que eu dei foi intuído para ela chegar em você, para você aceitar. Então, cada um de nós foi utilizado para chegar naquilo que era necessário. E você sabe, Silvana, que faz tempo que eu estou querendo ler esse livro da transição planetária, mas eu sempre ia postergando, ia jogando para frente, e tive um problema de crise de depressão que eu parei de ler completamente, aí estou voltando aos poucos, e quando ela me falou do grupo de leitura, que ia ter uma leitura em conjunto e seria esse o livro, eu na hora eu aceitei e quis participar. Então, porque eu acredito que a gente só está no primeiro capítulo. Ele já abriu um leque de questionamento que você tem que parar para refletir. Eu imagino quando a gente finalizar, o quão grande vai estar esse leque. Eu também acredito nisso, viu? Se vocês verem eu tremendo, gente, aqui em Curitiba tá 9 graus, tá? Não tem problema, não. Eu pensei que era seu sotaque. Não tá frio mesmo, eu tô coberta e tô batendo os dentes de frio. Imagina. O oposto aqui em Brasília bateu 32 hoje. Nossa. Calor danado. Agora me deu até uma invejinha branca, viu, Cláudia? Olha, tá vendo? Cada um com as suas temperaturas. A gente nunca tá satisfeito. A gente tá no intermediário, né? Quanto que tá aqui? 16? 16. Nossa, aqui tá também, frio, em São Paulo, tá na casa da Ângela deve estar frio, porque a Ângela também mora num lugar frio. Aqui tá 12 graus. Aqui, a minha casa tá 14. Aqui tá 16 aqui no computador. Com vento. Com vento. Olha lá. Eu vou dizer para vocês uma coisa, não tem nada a ver com a aula, mas a fase que eu estou da minha vida, o frio é a bênção de Deus. Eu estou agradecendo todos os dias esse frio, estou feliz, obrigada. Desculpa para quem sente muito frio, agora é minha vez de eu cuidar de mim. Não posso pensar no próximo. Eu tô com a Silvana. Né? Gente, agora, acabei de olhar, 25 graus à noite. Tá quente. Gente, tá quente. Tá quente. Bom, temos mais uns minutinhos, podem trazer mais alguma questão, alguma lembrança. Fiquem à vontade, gente, porque, olha, eu sou faladeira, se vocês deixarem, eu não paro de falar. Somos duas, então, porque eu adoro falar. Eu também.
Ô, Sil, só uma reflexão, né? Todo mundo já falou aí vários pontos importantes, né? Mas como é bom a gente estar num grupo desse, né? Iniciando um capítulo que já traz tantas reflexões, né? Só no primeiro capítulo, né? E tanto entendimento também, né? Porque até há pouco tempo, tragédias eram tragédias, né? Da natureza, penas, né? E aí, assim, com um capítulo desse, você reflete que nada é por acaso, né? Que tem todo um esforço, um trabalho de planejamento, de acolhimento, né? Na espiritualidade. Não só a parte material que a gente vê, né? Como uma tragédia e pessoas ajudando também, né? Que tem um esforço grande nesses momentos de caridade, né? E que bem interessante de ver também, né? Comoção, tal, mas na parte espiritual tem todo um trabalho enorme, né? Antes de eu pedir para a Suzy falar, vocês viram que a Sandra postou, a Sandra M, tem a Sandra B e tem a Sandra M, sobre o que a gente havia lido, logo no dia seguinte ela postou. Eu acho fantástico, porque a vida vai trazendo para a gente é muito rápido, né? A gente estudou uma coisa e, de repente, a Sandra encontrou no Instagram uma situação parecida, não foi? Não sei se todos viram. Eu não vi ainda. Vejam, estejam atentos para o que a vida está nos trazendo, livros, mensagens, postagens, e podem ficar à vontade de postar, por quê? Essa troca, ela vai trazendo cada vez mais a confirmação e a informação, tá? Pode falar, Suzy. Só complementando, porque eu li um livro que fala sobre desencarnes, né, em grupo. E aí o que eu li fala um pouco do Haiti, fala um pouco de uma boate, não falou qual, falou uma do Brasil, uma acho que era da Argentina, que era com fogo. Foi, da Argentina. E falou de mais algum outro lugar, e aí ele falou que era um grupo específico de nazistas, dos soldados nazistas que precisavam passar por isso, que eles, agora eu não lembro se eles, pode ter tido as duas situações, ou eles quiseram passar por isso, ou, de repente, foi uma forma, assim, para dar uma limpada no perispírito deles e depois eles começarem uma outra vida um pouco melhor, assim, uma energia um pouco melhorada, né? Mas eles comentaram que eram esses soldados nazistas que passaram por essas situações, né? De fogo, por exemplo, soldados que mandavam para queimar, né? Ou então aqueles que foram soterrados, porque eram aqueles que atiravam e enterravam vivos, né? Isso. Então, se eles passaram por situações similares com as que eles fizeram outros passarem, né? Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Muito interessante. E aí ele fala também um pouco da espiritualidade, que nem a Cláudia comentou, é tão perfeito, e é realmente tão perfeito. E aí tem, assim, até uma colônia que ela é móvel, que ela vai sempre para todos esses lugares que já está previsto que vai acontecer esses acidentes, dessas catástrofes. E aí eles tem um grupo que vai dar o apoio para aqueles que falecem, né, que vão para essa espiritualidade, e para os que ficam, né, para os familiares, que tem que ter todo um apoio, né, para eles também, né, dar um suporte. Assim, é muito, muito interessante, né, então, aí tem essas colônias que acho que a que eu vi era uma específica, né? Uma colônia móvel. Eu achei isso muito legal, que ela fica, né? Ela vai para todos esses lugares onde vai acontecer, né? E tudo muito perfeitinho, né? Tudo muito bem preparado, esquematizado. Eu falei assim, nossa, e como a gente dá trabalho, né? Para eles. Então, não é? Olha como nós, né? Que eu digo, no modo geral, a humanidade ainda insiste em não enxergar o todo. Ela insiste em ficar naquela visão limitada, porque é confortável. O movimento que a gente faz aqui, de entender a questão da reforma íntima, do ação e reação, do semear e colher, eu preciso pensar em mudar, eu preciso pensar, e antes de proferir uma palavra ferina, em pensar, em não falar, em ajustar. Isso dá trabalho, isso cansa, né? Antes de julgar, de condenar, antes de trair,
Eu preciso ter a postura de parar, pensar, refletir, lembrar dos meus conhecimentos, lembrar de Jesus, dos ensinamentos. Então, é todo um passo a passo que cansa, né? Se vocês forem perceber, há uns anos, muitos anos atrás, antes de nós integrarmos na questão de nos conhecermos de forma íntima, saía, não saía? A gente não parava para fazer nem pensar. E é claro, né, que nós temos moral, mas na questão de algumas pequenas coisinhas que a gente precisa ajustar, se já não ajustou, era meio que automático fazer. Quando eu percebi que eu não posso deixar no automático, porque isso impacta em coisas negativas, eu tenho que parar para pensar. Aí é uma postura que dá trabalho, que exige a minha pessoa, que exige a minha mente, que exige meu coração. E como dá trabalho, né? Dá. Eu digo por experiência própria, como dá trabalho você parar para pensar e pensar nos seus próprios erros e acertos e admitir o quanto você errou. E admitir o quanto você tem que aprender com os seus próprios erros, porque geralmente a gente acha que a gente está correto. E não é assim. Você trouxe uma questão muito importante, Silvinho. Às vezes a gente acha que está certo. Qual é o limite qual né, a linha? Eu estou certa mesmo? Né? Por que eu vou repensar se eu estou certa? É isso que é difícil. Você repensar. Porque você, para mim, eu estou certa que eu estou fazendo isso. Por que eu vou repensar? O outro não vai me enxergar que eu estou certa, aí eu digo, aí é um problema do outro, porque também a gente não vai viver em paz se a gente só ficar preocupada em agir para o outro nos olhar. Então, se eu estou errado, não tem dúvida, a espiritualidade vem e mostra. De alguma forma, é um tropeção, bate o dedinho no canto da cama, quebra o carro, quebra a máquina de lavar. Eu falo máquina de lavar porque a gente sem máquina de lavar não é zero, né? Ou dependência de máquina de lavar roupa. Porque nós temos energia. A nossa energia, ela afeta os aparelhos eletrônicos. Vocês já ouviram falar nisso? Então, já ouvi, já passei por essa situação. Afeta o carro, afeta tudo, porque a gente emana energia. Então, se tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada aqui, a minha energia não está boa, então não estou tão certa assim. Preciso rever, preciso reconsiderar, mas de mim para mim mesmo. Não porque o vizinho, o marido, o tio, o pai, a mãe, o filho, né, quem quer que seja, falou, você não está agindo da forma correta. De repente, a gente até escuta para ter um outro olhar, mas não para olhar com os olhos da pessoa, porque se a gente começar a olhar com os olhos da pessoa, nós não vamos fazer a nossa reforma íntima. Nós vamos nos reformar para sermos aplaudidos e aceitos por aqueles que estão nos olhando, né? Então, tudo que a gente faz tem a ver com estarmos passando pelo processo de regeneração. Silvinha, tenta ver depois o vídeo da semana passada, porque eu vou falar sobre a ressonância Schumann, que é muito interessante. Eu vou ver o vídeo assim que a gente acabar a aula. Isso, porque eu recomendo que todos observem todas as informações que chegam até nós, que vão corroborar para o entendimento da transição. Eu favoritei um que você postou logo após a reunião da semana passada, que é do YouTube, é aquele? É o da Sandra, aquele. A Sandra aqui quem postou. Não, foi um que foi postado por você, no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, quem postou logo de seguida da aula foi a Sandra. Não, você está falando, eu postei a gravação, o link da gravação da aula, foi eu que postei. Eu favoritei ele lá, depois você me confirma se é ele? Tá, pode deixar. Obrigada, Sandra. Imagina. Silvana. Então, pessoal, mais alguma coisa?
queira colocar, podemos encerrar. Só quero agradecer, Uhum. primeiramente, a Suzy por me convidar, a vocês por me aceitar. Eu esperava que fosse bom, mas não tão bom assim, de cara, já na primeira aula. Tá? Você não viu nada ainda, Silvia. Estou gostando, os passos estão me fazendo muito bem, pelo Graças a processo que eu Deus. estou passando, então só a minha gratidão mesmo. Você é muito bem-vinda, a gente está muito feliz, esse grupo que já se conhece, está muito feliz de ter você aqui. Fiquem à vontade de trazerem quantas pessoas quiserem para aprendizado, que a gente está sempre aberta, né? E, deixa eu ver, acho que era só isso mesmo. Então, vocês viram que a gente vai manter esse tempo, tá? Das 8h30 às 9h30, tá bom? Para que a gente tem uma vida após aula, né? Eu tenho Gente, vários livros para ler. Eu ia aconselhar a Silvinha, tem um curso muito bom, Silvinha, de Aprendiz do Evangelho, que você vai amar. Eu acho que vai fazer diferença na sua vida. Ai, Cláudia, eu quero, porque eu preciso de coisas que façam a diferença na minha vida no momento. Então, e já vai começar, daqui a pouco começa, então eu sugiro que você entre no grupo aí, a gente manda o convitinho para você. Ah, eu quero sim. Eu ia falar isso para ela tem que fazer o curso, né? E a Cláudia e a Ângela entrando na minha faixa vibratória, tá perigoso isso. Você viu, né? Porque, em particular, eu ia convidá-la. Então, vocês já fizeram, muito obrigada. Mas é bom ter um depoimento das alunas, né? É porque Silvinha, a Ângela e a Cláudia, e a Suzy, a Carol, e a Maria Pérez e a Sandra B, elas fizeram o curso, elas vão encerrar agora. Em março vai começar o segundo grupo, mas eu vou te mandar o link de inscrição. É gratuito, é online e não tem necessidade de comprar nenhum material didático. Tudo bem, eu quero sim. Depois eu vou te mandar. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a vocês. E novamente aqui perante vocês, Suzy, minha gratidão, amiga. Olha, foi maravilhoso. Imagina, espiritualidade, amigo, falei já. Eu e a Suzy, a gente fica papeando, às vezes, até altas horas. Isso é bom. Muito bom papear. Uhum. Então, meninos, meninas e menino. Como diz o ditado, bendito fruto. É verdade. Então, vamos encerrar. Eu vou pedir para a nossa amiga Sandra M para fazer o encerramento para a gente. Pode ser, Sandrinha? Pode. Então, agora, primeiramente, vamos agradecer por estarmos aqui reunidos com muita amizade, com boas energias, com o intuito de aprendizado, de nos melhorarmos espiritualmente. E vamos agradecer, primeiramente, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, que permitiram com que estejamos reunidos nesse grupo de estudo. Então, vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Gostaram da segunda voz? Fez toda a diferença, seu Gil. Não é aquele fundinho? Tá Barítono, né? Aquela coisa de barítono. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Até quarta. Você para a gravação, Gil, ou eu paro? Eu tô parando já. Tá.